Oi, eu sou a fisioterapeuta Josiane de Oliveira Delgado. Eu fiz uma postagem no Instagram e no Face com a pergunta se você que tem protusão, abaulamento ou hérnia de disco tem ideia do porquê que poderia ficar alguns momentos do dia ou alguns dias completamente sem dor. E algumas pessoas me responderam que não ficavam nunca sem dor, outras me responderam que já ficaram sem dor só depois de um certo tratamento ou até mesmo cirurgia. E algumas me responderam: às vezes não tenho dor e não entendo por que acontece isso. Eu fiz esse questionamento justamente porque a minha intenção era responder o provável motivo pelo qual a pessoa que tem a lesão de disco consegue ficar por um período sem dor. E com os meus 25 anos de experiência profissional, o que eu percebi é que isso acontece quando a gente faz uma mudança positiva em hábitos posturais ou mesmo uma mudança positiva na estrutura corporal, de forma a não haver o pinçamento do disco sobre a estrutura nervosa. E se não há esse pensamento, só pode ser porque houve uma provável redução discal e não reabsorção discal, como a literatura coloca. Muitos colegas falam que é impossível uma redução discal e que a literatura descreve que existe somente a possibilidade de uma reabsorção. Esquecendo a ideia de reabsorção ou redução discal em termos de o que significaria cada uma delas, vamos pensar um pouquinho em termos dos sintomas. Não me importa o nome, se é redução, se é reabsorção, mas sim se existe meios de fazer uma pessoa que tenha abaulamento, protrusão ou hérnia de disco, através de trocas de postura ou de alguns movimentos específicos, retirarem a dor, eliminarem a dor. E quando eu falo nisso, eu não estou falando de um tratamento que ao longo de alguns dias, alguns meses, vai acontecer de melhorar a dor. Eu estou falando dos casos que eu atendi ao longo desses 25 anos, onde eu aplicava posturas específicas com o objetivo de modificar aquela dor naquele momento em que estava sendo aplicada a postura, a ponto da pessoa levantar e ir embora sem aquela dor que ela chegou. Ou seja, não era a intenção de melhorar ao longo de 5, 10 sessões. Era a intenção de melhorar naquele momento, naquela sessão, e entrar com uma dor determinada, por exemplo, uma dor ciática irradiada até o calcanhar, e sair completamente sem dor. E eu questiono muito quem diz não existe redução discal. Bom, se não existe redução discal, então existe reabsorção discal, que pode ser feita através de posturas ou movimentos específicos que promova isso, ok, não importa o nome. O que importa é que existe, tá? Não é uma coisa que se possa dizer todos os casos vão com certeza responder satisfatoriamente e eu tenho 100% de resultados. Não, para nada na medicina é assim. Então a gente sempre tem que analisar cada caso, se existe indicação de tratamento conservador, quais são os entraves também de uma melhora daquela sintomatologia, se realmente o que existe é uma dor causada por compressão direta daquele pedacinho do disco sobre a estrutura nervosa, ou se há um processo inflamatório muito grave associado, aonde o médico vai entrar com as medicações para ajudar. Só que quando um paciente chega, ou chegava para mim, né, nos atendimentos que eu fiz ao longo desses 25 anos, com dor, já tomou morfina, já tomou anti-inflamatório, já tomou corticoide e nada zerava a dor. Está tomando a medicação, entrou com a medicação em uso na sala
e durante o atendimento consegue uma modificação da posição da dor até que a dor é eliminada e a pessoa levanta, fica em pé, anda e vai embora e não tá com a dor, isso me faz pensar, opa, tem alguma coisa aí. Não pode ser considerado que não houve uma descompressão da raiz nervosa. Houve uma descompressão. Então, não importa se o nome é reabsorção ou redução discal. O que importa é o resultado de um tratamento. O que importa é que se a pessoa consegue ou não tirar a dor através de trocas de postura e de alguns movimentos específicos. Eu iniciei em 1996, após estudar por conta própria, né, alguns métodos que poderiam ser usados para o tratamento de pessoas com lesões discais, e entre eles o método Mackenzie. E em 2004 eu descobri que o que eu fazia na realidade não tinha ninguém que fizesse daquela forma. Então acabei escrevendo um artigo científico, foi publicado numa revista. E depois de 2004 foi havendo uma evolução na metodologia, na forma como eu aplico o meu método. Então, claro que ele foi sofrendo modificações e eu não escrevi mais. Fazer pesquisa no nosso país não é uma coisa muito simples, muito menos para um pesquisador independente. E eu sempre fui muito ligada ao meu consultório, ao atendimento das pessoas, é uma coisa que eu gosto de fazer. E o que me preocupa é quando a gente baseia a nossa terapêutica no que é considerado possível ou não, né? Então a gente pode ler publicações no exterior e pensar assim, não é possível melhorar um caso assim. E simplesmente pensar que não tem mais nada a ser feito, enquanto que a gente como fisioterapeuta consegue criar sim formas de atender uma pessoa com eficácia, porque a gente tem conhecimento, né, de anatomia, biomecânica, cinesioterapia, que é a terapia através dos exercícios ou do movimento. Então, a nossa faculdade nos dá conhecimento e os nossos estudos também extracurriculares, também nossos cursos de aperfeiçoamento vão nos permitindo conhecer cada vez mais o corpo humano, estabelecer critérios para indicar movimentos, posturas, e muitas vezes a gente se surpreende tendo resultados que não esperava e quando vê, descobre que aquilo ali, opa, eu faço diferente. Então, eu estou querendo dizer para vocês, não que eu faço milagre, mas que eu tenho experiência de 25 anos tratando e que as posturas, os exercícios, os movimentos que eu escolho para o atendimento dos meus pacientes costumam ser muito bons, ter uma grande eficácia. E eu gostaria de disponibilizar para vocês essa possibilidade de tentar, por que não tentar, alguma coisa que possa melhorar se já fez várias e não melhorou ainda, tá? E para aquelas pessoas que ainda não conseguiram entender por que às vezes eu fico com dor, às vezes sem dor, eu também explico tudo isso quando eu estou dando atendimento. E eu oriento a pessoa a fazer a prevenção daquela dor. Então, eu estou aqui para dizer para vocês que continuarei atendendo em teleconsulta e que quem quiser entrar em contato comigo é só me ligar para o número do meu WhatsApp. Tá? Ligar ou fazer uma chamada de vídeo para uma teleconsulta, né? A gente agenda por mensagem, mas depois a teleconsulta é por chamada de vídeo. Um abraço a todos e eu espero que a gente se veja. Tchau!